Lucas capítulo 21, 34 a 36. Estamos falando sobre oração nesses últimos estudos, nessas últimas reuniões. E hoje eu quero falar sobre esse texto, encerrando essa série sobre oração. Lucas 21, 34 a 36. Eu vou ler o texto, acompanhe a leitura. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração seja sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É aqui que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração nesse momento. O assunto é oração. Tratamos da oração em vários contextos. E esse texto aqui mostra a oração numa perspectiva do que haverá de acontecer, eu diria, daquilo que já está acontecendo na história. Nós sabemos que não apenas a nossa história individualmente tem um fim, mas a história da criação, a história da humanidade tem um fim. E Jesus fala disso claramente. Nós vemos isso aqui no capítulo 21 de Lucas, você vê também no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. É conhecido como sermão que Jesus prega falando sobre o fim de todas as coisas, sermão escatológico, né? Usando um termo aí teológico. E é interessante que nesse contexto, falando sobre o fim dos tempos, Jesus coloca a necessidade, e eu diria aqui, olhando para o texto, a necessidade individual também, de permanecermos em oração. Então nós vemos aqui que a oração nos prepara, a oração nos capacita, nos dá condições de enfrentar as lutas, as adversidades. Eu não estou falando de lutas do dia a dia, não estou falando assim de contas que a gente tem que pagar, também precisamos de oração para isso. Nós não estamos falando aqui de lutas no sentido de alguma crise no emprego, não é isso. Existe uma luta que nós vamos enfrentar, eu digo, nós já estamos enfrentando, que vem do fato de estarmos nos últimos dias. E por mais que a gente ouça falar sobre isso, às vezes nós temos a impressão que a vida não tem fim, que nós vamos ficar aqui e vamos sempre ter a oportunidade de fazer as coisas que nós queremos fazer. Tem gente que perdeu essa perspectiva na realidade, né? Embora saiba a teoria, mas na realidade perdeu essa perspectiva e acha que sempre vai ter a oportunidade de buscar a Deus, que vai deixando essa vida com Deus para depois, vai deixando a palavra sempre para depois, vai deixando a igreja sempre para depois, a missão da igreja sempre para depois, não se envolve, não se engaja no Evangelho, não quer conhecer a Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, e pensa assim, depois eu vou fazer isso, mais para frente, amanhã. Mas Jesus, quando fala para nós, Ele nos mostra que nós não podemos pensar desta forma, nós temos que vigiar e orar, porque o fim está próximo. E Ele fala, se você ler o capítulo 21 completo, no caso aqui de Lucas, a partir do versículo 7, ele fala de várias coisas que vão acontecer. Ele fala de grandes terremotos, versículo 11 do capítulo 21. Ele fala de coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Estas coisas vão acontecer. E é interessante que ele fala desses sinais tão poderosos, tão marcantes na história, mas ao mesmo tempo ele mostra que muitas pessoas vão estar
despreparadas, obrigado, para o dia do Senhor. Não é interessante isso? Os sinais acontecendo, sinais nos céus, na terra, grandes terremotos acontecendo, crise nas nações, confusão, disputas políticas, fome, guerras, perseguição, ódio ao Evangelho, ódio à palavra, tudo isso acontecendo. Mas muita gente vai ser pega de surpresa. O que indica isso? Que muita gente vai estar literalmente não, né? Mas espiritualmente, dormindo na volta de Cristo. As pessoas vão estar tão distraídas, mas tão distraídas, que não vão perceber as coisas óbvias que estão acontecendo. E está fácil hoje você ter um exemplo sobre isso, né? É possível que muita gente esteja andando na rua, e está olhando aonde? No celular. Está lá respondendo mensagem. Não percebe e cai no buraco. Não percebe, atravessa a rua sem ver. Não vê as coisas óbvias. É perigoso passar por cima de alguém que está precisando de ajuda e não ajudar. É um exemplo da distração que as pessoas estarão nos últimos dias. No caso aí, o celular é só um elemento. É possível que a gente esteja tão preocupado e tão ansioso por resolver os problemas do dia a dia, e achando que tudo depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso trabalho, que nós não vamos perceber as coisas mais importantes que, por exemplo, nós temos que vigiar e orar, buscar a presença de Deus. É possível que muita gente abra mão de momentos como esse, de oração, porque não consegue administrar as coisas do lar, não consegue administrar as coisas do trabalho, não é apenas de quarta-feira, de domingo também, domingo de manhã, domingo à noite. Não consigo ir à igreja, não consigo buscar a Deus, porque eu tenho isso para fazer, um monte de tarefas para fazer, e a gente vai deixando a nossa vida com Deus para lá, e em casa a gente para de ler a Bíblia, para de orar, para de falar em Deus, para de buscar as coisas de Deus, porque nós estamos atarefados para fazer as coisas. E Jesus coloca aqui que tem dois lados dessas preocupações, né? Veja o versículo 34. Primeira palavra que aparece nesse trecho que nós lemos, é a palavra: tenham cuidado, acautelai-vos. Por quem? Por vós mesmos. Então, é algo que eu tenho que fazer pensando principalmente em mim. Jesus não está chamando a gente para ficar vigiando a vida do outro. Eu tenho que pensar principalmente em mim, como está a minha vida. E essas preocupações, elas podem tomar conta do meu coração de duas formas. A primeira delas, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez. Então, essas duas palavras aqui, orgias e embriaguez, significam uma pessoa que está tomada pelos efeitos de uma grande festa. Aqui no português coloquial do dia a dia, nós diríamos assim: essa pessoa ela está com uma grande ressaca. Ela está desculpa a palavra, mas ela está de porre, entendeu? Assim, não percebe as coisas que estão acontecendo. E a outra palavra que aparece aqui, né, orgias e da embriaguez. Embriaguez aqui é uma intoxicação. Por que as pessoas estão intoxicadas, embriagadas? E aqui nós não precisamos falar somente da questão da bebida. É claro que a questão da bebida está inclusa aqui. O que está sendo colocado aqui é que muita gente tem fugido da realidade, fugido dos problemas que não consegue lidar e buscando coisas que intoxicam a mente, que entorpecem a mente, que anestesiam a vida delas. Então as pessoas vivem de festa em festa, vivem de bebedeira em bebedeira, vivem de farra em farra, tentando esquecer os problemas com os quais elas não conseguem lidar. E isso é uma forma inútil de fugir da realidade de que a nossa vida individualmente tem fim e de que a história da humanidade tem fim. E não apenas tem um fim, né, mas tem uma finalidade. A finalidade da história é que todos compareçam diante de Jesus Cristo. Então nós não podemos, em primeiro lugar, deixar que essa fuga da realidade,
fuga das dificuldades e principalmente essa fuga de Deus sobrecarregue, pese o nosso coração. E aqui a ideia é peso mesmo, né? Jesus diz aqui que o vosso coração fique sobrecarregado, peso. Aquilo que dá peso, sobrecarrega, é aquilo que controla, certo? A ideia é essa: o seu coração não pode ser controlado por essas coisas que muitas pessoas estão buscando para entorpecer a própria vida e fugir da realidade e esquecer daquilo que é mais importante, né? Que é, nós estamos aqui para buscar ao Senhor em primeiro lugar, e principalmente buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. E não é só festa, né? Não é só bebedeira. Tem gente que talvez não esteja numa festa fora de casa, mas dentro de casa está embriagado. Embriagado como? Pode ser a bebida, né? Mas pode ser embriagado de televisão, embriagado de internet, embriagado de celular, embriagado de jogos. Então a pessoa nunca vive aqui na realidade, ela não quer lidar com a realidade, ela está embriagada. E a nossa mente, o nosso corpo, ele é muito suscetível a isso, porque nós somos sempre tendenciosos a buscar aquilo que traz alívio, que traz uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade. Então, se eu começo a me acostumar com isso, por exemplo, eu chego em casa no domingo, que eu estou de folga, que eu não estou trabalhando, e eu começo a me acostumar naquele dia eu fazer, por exemplo, uma maratona de séries. O pessoal faz muito isso hoje. Não estou proibindo você de assistir televisão, não é nada disso. Você não pode, na verdade, deixar que essas coisas tomem um lugar na sua vida de tal forma que você usa isso como um escape, uma válvula de escape. Principalmente, você para de buscar em Deus aquilo que somente Ele pode te dar. Então, a palavra de Jesus aqui é muito assertiva, muito pontual a respeito disso. Cuidado para não sobrecarregar o seu coração com as consequências das orgias, das festas, né, da embriaguez, do que vem depois das festas, porque você sabe que você faz uma coisa dessa, não tem problema, vou tentar ser ponderado, não tem problema você ir numa festa, certo? Vocês estão me entendendo? Não tem problema você assistir um filme. O problema é quando você faz disso aquilo que satisfaz o seu coração em tudo que você precisa. E principalmente quando isso substitui Deus na sua vida. Vocês estão me entendendo? Isso sobrecarrega o coração. Isso não alivia o coração. Sobrecarrega. Porque passa o efeito daquilo. A festa acaba. Os programas terminam. O computador, uma hora cansa. E quando passa o efeito daquela sensação boa, você descobre que você está mais carregado ainda. Está mais pesado ainda de suportar. E você busca uma coisa mais forte, busca uma coisa mais intensa. E aí vem a prisão que essa busca incessante pelo prazer longe de Deus faz com a gente. Cuidado. Cuide de você para que isso nunca suceda. E aí você tem o outro lado. O outro lado não são as questões de diversão, de lazer, que em si não tem problema, mas quando isso substitui a busca por Deus, aí se torna um problema. O outro lado é para que as preocupações deste mundo. Deus estabeleceu que 6 dias nós trabalhamos, e no 7º dia, ou um dia em 7 dias, um dia, você precisa fazer o quê? Descansar. E não apenas um descanso físico, um descanso espiritual. Você precisa ter tempo para Deus. Ele estabeleceu isso. O risco que nós corremos é que nós estejamos tão preocupados em corrigir tudo, em correr atrás de tudo, em fazer todas as tarefas, e pensar no amanhã, e pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos, como é que vai ser. A gente fica tão ansioso, tentando juntar as coisas, e aí nós confiamos na nossa força, no nosso trabalho, confiamos na nossa dedicação, e não temos mais tempo para Deus. Isso é um contrassenso. Isso vai contra a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que nós, em primeiro lugar, temos que ser completamente dependentes de Deus.
Isso não exclui a necessidade de trabalhar, não exclui a necessidade de termos zelo, dedicação, mas não podemos abandonar a nossa comunhão com Deus para buscar as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo. Os cuidados desse mundo são como espinhos, né, que sufocam a palavra de Deus na nossa vida. Então, cuidado, para que você não se afaste de Deus, tentando fazer com que tudo dê certo na sua vida, e se esqueça do mais importante: buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, se a gente inverter, eu busco as outras coisas, e aí o reino de Deus, a vontade de Deus fica para depois, nós nunca vamos buscar a vontade de Deus, nunca vamos buscar o reino de Deus. Então, o texto aqui, Jesus está dizendo isso e falando assim, olha, versículo 33, não sei se você está com a Bíblia aberta aí: passará o céu e a terra. Então, tudo que você faz aqui, fazemos para o Senhor. Deus quer que você trabalhe, que você estude. Não é errado você buscar as melhores coisas, não é errado você ansiar por ter estudos, por ter uma boa profissão, mas nunca faça disso o propósito final da sua vida, porque tudo vai passar, a terra vai passar, não é só a sua vida que vai passar, aquilo que você constrói também. Esse mundo está destinado ao fogo. Pedro, na sua epístola, no capítulo 3, da segunda epístola dele, fala que a terra está sendo entesourada, não só a terra como os céus, estão sendo entesourados para o fogo. Ou seja, tudo que a gente faz aqui, esse templo, esses bancos, a casa, o carro, tudo um dia vai ser destruído, vai passar. Será que vale a pena eu dedicar a minha vida sem ter um propósito maior do que isso que nós estamos vendo aqui? Será que eu não tenho que ensinar meus filhos a amar Deus sobre todas as coisas? Será que não é verdade que eu de fato tenho que amar Deus sobre todas as coisas? Amar Deus mais do que as coisas que Ele criou? Será que eu não tenho que priorizar mesmo aquilo que Deus diz? Busca por Ele. E Jesus diz isso: olha, cuidado, porque essas preocupações do dia a dia, elas podem pesar tanto no seu coração, a ponto de você não estar pronto para o que é mais importante, que é o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. E Ele fala aqui, né? Final do versículo 34, e para que aquele dia, que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas esse dia vem. Aquele dia não venha sobre vós como? Repentinamente, de repente, sem esperar. Se nós estamos esperando, se nós estamos aguardando a vinda de Cristo, se nós estamos de fato em oração, em comunhão, atentos à palavra, sendo sempre lembrados disso, se estamos engajados na missão que nós temos como igreja aqui, esse dia ele é esperado. Nós dizemos: Maranata, vem Jesus, e esse dia vai ser recebido com alegria. Chegou o dia. Agora, quem não está preparado, esse dia vai chegar. E por mais que hoje as pessoas fiquem falando assim: vai demorar muito. Quando acontecer, sabe o que elas vão dizer? Mas já chegou, é hoje? Não estou pronto. É a parábola das 10 virgens, né? Mateus 25. Agora, mas a minha lâmpada, eu não tenho óleo, não estou pronto. Nesse dia não adianta correr. Cuidado. Cuide de você mesmo, para que o seu coração não fique carregado e seja dominado por essas coisas, da fuga que as pessoas têm, nem das preocupações do mundo, para que esse dia não vos apanhe repentinamente como um laço. Laço é a ideia de armadilha, é a ideia de ratoeira, é a ideia de arapuca, é a ideia de alguma coisa que você coloca no caminho, a pessoa está andando, distraída, olhando no celular, pensando em outras coisas, e ela põe o pé numa armadilha, aquilo pega, e o laço, ele leva à morte. Cuidado, para esse dia não apanhar você de surpresa, você vai estar despreparado.
E ele fala aqui no versículo 35, quem é que vai passar por isso? Quem é que tem que ficar atento para essas coisas? Versículo 35, capítulo 21 de Lucas, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ele destaca bem, todos, toda a terra, todos. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E a gente sabe que Jesus pode voltar hoje, amanhã, mas a morte individual significa para nós a vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia e a hora da vinda de Cristo, nem o dia e a hora em que nós vamos partir desse mundo. E a pergunta que esse texto nos leva a refletir é, nós estamos prontos para isso? Ou será que nós estamos tão ocupados, cuidando das coisas desse mundo, tão ocupados em tentar esquecer os problemas e fugir da realidade, a ponto de nós não estarmos atentos para a coisa mais importante da nossa história, da nossa existência, que é o nosso encontro com Jesus. Como está a nossa vida diante de Jesus hoje? Há de sobreviver sobre todos. Como eu tenho então que me preparar? É claro que em primeiro lugar eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que me render a Jesus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Isso é a ação do Espírito Santo em mim, me leva ao novo nascimento. Eu tenho que confessar Jesus, eu tenho que me voltar para Ele. Mas se nós estamos caminhando com Jesus, nós temos que ter consciência de alguma coisa. Versículo 36, de algo aqui muito importante. Ele diz, vigiai, pois a todo tempo. Fique atento, vigiai. Quando? A todo tempo. O tempo todo, todos os dias é tempo de vigiarmos em oração. Acontece que muita gente está deixando para depois. Nos dias bons, busca, nos dias ruins, busca Deus. Nos dias bons, esquece de Deus. É todo tempo. Fique atento em todo tempo. Fazendo o que, gente? Orando. Versículo 36. Orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Essas coisas vão acontecer. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé na presença do Filho do Homem é você permanecer na fé. Ok? Estar em pé na presença do Filho do Homem é estar diante dele e não ser lançado no lago de fogo, é não cair na condenação eterna, mas permanecer em pé justificado. Esse é o grande mal que pode vir, o mal de ser lançado na condenação eterna, ok? O texto aqui não está dizendo que nós não vamos passar por problemas, por lutas. Se você ler o capítulo 21 inteiro, lá no versículo 16 do capítulo 21, está dizendo assim, ó, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Você pode ler aqui e falar assim, mas Jesus, o Senhor disse que alguns vão morrer, como é que não vai perder nenhum fio da cabeça? O que ele quer dizer com isso? Que a nossa morte, se acontecer por causa do testemunho, não será vã. Nós cremos na ressurreição. Nada do que nós fazemos em prol do Evangelho, nada do que nós fazemos debaixo desta missão para honrar o nome de Cristo, mantendo a nossa fé, é perdido, nenhum só fio da nossa cabeça. O grande mal que pode vir sobre uma pessoa é morrer sem Jesus e se perder eternamente no inferno, no lago de fogo. E eu estava esses dias conversando com alguém, essa pessoa me perguntando do inferno. Pastor, como é que é o inferno? Como é que é o inferno? E a gente vai falando da Bíblia, né? A Bíblia fala que o inferno é um lugar de tormento, de sofrimento. É um lugar de trevas. Se você ler a parábola de Lázaro, você vê que ali no inferno ele tinha, por exemplo, sede. Uma sede que nada sacia, não tem água. Imagina... Primeira sensação que eu imagino assim, deve ser a mais leve, né?
mas estando com sede, você não ter água. Estando com sede, você não tem água, está num lugar atormentado por chamas. Sensação de estar sendo queimado o tempo todo. A Bíblia fala que no inferno, além de ser essas chamas do inferno nos queimarem, a Bíblia usa a imagem do verme, onde o verme não morre. Então, me permita usar isso e explicar um pouquinho isso, por mais que seja assim ruim ouvir, né? É importante lembrar isso. O que o verme faz? O verme é aquele que corrói a carne enquanto a pessoa está se decompondo. Então você imagina essa sensação de estar decompondo, sendo comida, e isso não tem fim. É um lugar de onde não se sai. É um lugar eterno, onde a chama nunca se apaga, a condenação eterna. É um lugar de onde as pessoas não têm mais comunhão com Deus e nenhum bem vindo de Deus mais as alcança. E mais, o inferno é um lugar onde Satanás será lançado, os demônios serão lançados e todos aqueles que rejeitaram Jesus. Então você, além de estar num lugar ruim, escuro, de tormento, você está em má companhia. E se é possível a gente imaginar com essas palavras o que é o inferno, né, a Bíblia ainda diz que o inferno é o lago de fogo. Aliás, o inferno será lançado no lago de fogo. Então, eu penso que essa imagem do inferno, essas palavras relativas ao inferno, elas tentam mostrar, ainda que de forma incompleta, o tamanho do tormento que aguarda aqueles que morrem sem Jesus. E muita gente está aqui vivendo nesse mundo achando que aqui é o céu, é o paraíso. Fazem do mundo um paraíso, mas estão entorpecidas por esse mundo e o coração sobrecarregado. Ao contrário, já acho que aqui é o inferno. Não, o inferno não é aqui. O mundo ainda recebe a bondade de Deus. E muita gente acha que é o céu, e acha que é o céu, e muita gente tentando transformar o mundo no céu, que é a pessoa que está sobrecarregada dos cuidados do mundo. Quer fazer que tudo seja perfeito. Trabalha, mas nunca alcança isso. Seu coração está sobrecarregado das coisas desse mundo, dos cuidados desse mundo. Cuidado. Tome conta de você, do seu coração, para que esse dia não apanhe você repentinamente. O que nós temos que fazer? Vigie em todo tempo, orando. Repito a palavra, orando, oração, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Que coisas que eu tenho que escapar? Da condenação, de ser pego de surpresa, de ser apanhado como uma pessoa que está em casa e o ladrão entra de repente e rouba tudo que você tem. Cuidado, ore, vigie, para que você permaneça em pé na presença do Filho do Homem. Nós, hoje, como igreja, pela fé, estamos assentados nos lugares celestiais aonde Cristo está. Isso é uma certeza de fé. Tendo esta certeza, nós temos que perseverar, vigiando e orando em todo o tempo, para que um dia a gente veja de fato Cristo no seu trono de glória, no grande trono branco, e permaneçamos em pé diante dele, ou seja, aprovados diante dele, pela fé, e pela fé somente. Então hoje é tempo de orar. O mundo está complicado, tempo de oração. As coisas estão melhores, tempo de oração. Estamos no meio de uma crise, oração. A família vai bem, oração. A família está passando por dificuldades, oração. Oração em todo o tempo. Porque muita gente vai estar achando que está tudo certo, mas esse dia virá como um ladrão. Vai pegar muitos de surpresas. E o grande mal nesse dia é estar sem Jesus. Vamos vigiar. Vamos orar como igreja. O céu é uma realidade, mas o inferno também. Vamos orar e buscar em Jesus Cristo abrigo em toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar mais uma vez então. Meu Pai, meu Senhor, eu peço tua misericórdia sobre nós. Eu peço, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Aqueles que dormiram com as suas lâmpadas vazias. Aqueles que estão se embriagando e não estão se enchendo do Espírito Santo.
Desperta aqueles que estão voltados para esse mundo, para os prazeres desse mundo e de costas viradas para o Senhor. Desperta aqueles que estão sobrecarregados de trabalho, sobrecarregados de preocupações e não têm mais tempo para ouvir a Tua voz, para Te buscar. Desperta aqueles, ó Pai, que estão preparando os filhos para ganhar o mundo, mas não estão preparando os filhos para entrar no céu. Desperta-nos, ó Pai, como igreja, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, Senhor. Visita o Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa nos incomodar, nos inflamar, ó Pai, com o Teu poder. Levanta o Teu povo para a oração e que na oração, através da oração, permaneçamos em pé até o grande dia do Senhor Jesus. Eu peço isso, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do Teu povo, que não tem orado, não tem esperado, aguardado a Tua volta. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.